tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o gênero conto e eu imagino que agora vocês já tiveram tempo de assistir os vídeos que eu indiquei e já estão um pouco mais familiarizados, já tiveram tempo de refletir sobre o que é um tipo textual, o que é um gênero textual, e eu acho que vocês também devem ter percebido que alguns gêneros que nós temos são literários e outros gêneros não são literários. Por exemplo, como gêneros não literários, nós temos a aula. A aula é um gênero textual, não é literário, e a gente percebe, por exemplo, o que é uma aula? A gente percebe características típicas de uma aula, né? Que faz você diferenciar, por exemplo, uma aula de uma palestra. Então, a aula ela vai ter geralmente um professor que vai ficar lá na frente, os alunos vão ficar atrás, eles vão ficar geralmente em fila, mas essas características elas são imutáveis? Não, elas não são imutáveis, né? Então, por exemplo, nós podemos ter um professor que vai tirar os alunos daquela fila e vai colocar eles em círculo. Nós temos professores que também podem dar uma aula que os alunos vão sentar em dupla, vão fazer grupos, não é? A gente pode ter várias conformações de uma aula. E a gente tem aulas, por exemplo, hoje em dia nós temos aulas online também, não é? Então já vai ser um jeito diferente de fazer essa aula, mas ela continua sendo uma aula. Aí eu falei também da palestra, não é? Aí quais outros gêneros textuais que nós podemos pensar? Nós podemos pensar nos gêneros textuais jornalísticos. Por exemplo, a gente tem um artigo de opinião, a gente tem a carta do leitor, a gente tem a notícia, não é? Mas, por outro lado, nós vamos ter os gêneros textuais que vão ser literários. E aí isso traz a pergunta, o que é literatura? Eu trouxe aqui para vocês um texto que se chama O Direito à Literatura. Esse texto é do crítico literário e professor brasileiro Antônio Cândido. Ele está no livro Vários Escritos. Eu vou ler para vocês um pedacinho aqui desse texto que vai trazer uma concepção de literatura. É a única concepção de literatura que existe? Não, existe. Não, teóricos diferentes vão trazer concepções, olhares diferentes à literatura, mas eu trouxe essa porque eu acho ela bem bacana. Então eu vou ler um trecho, abre aspas. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável deste universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura, em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causa, história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus, até a atenção fixada na novela da televisão ou na leitura seguida de um romance. Então, a gente vai ver aqui que o Antônio Cândido ele vai falar o quê? Que a mola da literatura é a criação ficcional ou a criação poética. E ele traz aqui, isso é bastante legal, o noticiário policial para ele, dentro dessa concepção que ele fala que vai ser uma maneira ampla de ver a literatura, até esse noticiário policial ele coloca como texto literário. Então a gente vai ver o quê? Que no caso do nosso gênero, do gênero que a gente vai estudar, o conto, ele vai ser uma literatura, ele é uma criação ficcional. Então agora eu vou pedir para vocês, antes do próximo vídeo, procurarem alguns contos, darem uma lida nesses contos e refletirem sobre ele. Por exemplo, vocês podem pensar no tamanho do conto. Será que é uma característica do conto ser maior ou ser menor? Por exemplo, eu trouxe aqui um livro para vocês. Esse livro é um romance, chama Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Tá?
Será que o conto, se vocês procurarem alguns contos, eles vão ter mais páginas, eles vão ser mais escritos ou menos escritos do que esse livro? Eu trouxe aqui outros 2 exemplos para vocês pensarem. Olha, a gente tem aqui Os 100 Anos de Solidão. Ele também é um romance. Olha, ele já é bem maior do que esse outro romance aqui, né? Será que isso tem alguma relevância? Se a gente for comparar um romance com um conto, será que o conto que vocês vão achar vai ser maior do que 100 Anos de Solidão? Vai ser menor? Vai ser maior do que O Menino do Engenho? Vai ser menor? Eu trouxe um último romance aqui para vocês verem, que a gente, olha, eu trouxe um romance que é bem grosso, outro que é um pouco menos e outro que é mais fino. Esse aqui é o Dom Quixote. Então, olha a diferença dele para O Menino do Engenho, né? Então eu quero que vocês procurem os contos e reflitam. Os contos que vocês acharam tem uma página, algumas páginas, tem menos de uma página. Outra coisa que vocês podem pensar também é, por exemplo, quando vocês assistem um filme. O filme ele também é uma criação ficcional. Mas como que é o filme? Vocês já perceberam que às vezes o filme começa de um jeito bem morno, aí lá pra frente que ele vai ter algo assim bem chamativo, né? Que ele vai criar uma tensão só na metade do filme, isso acontece muitas vezes. E o conto, como que vocês acham que é? A partir dos contos que vocês vão pesquisar e vão ler, você acha que o conto é igual ao filme, ele vai ficar bem morno assim, e ele vai criar uma tensão só no final dele? Ou ele já tem uma certa tensão desde o início? Então, boa leitura, boa pesquisa e nos vemos no próximo vídeo.